Olá pessoal, que a graça e a paz de Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para um review muito especial de um livro do Nírio Moraes. Ele enviou para a gente, gentilmente, nos enviou para a gente estar fazendo a leitura, conhecendo o material e também para a gente estar, claro, fazendo um review. E é um livro que vai trabalhar aspectos introdutórios, os pormenores e aquilo que tem por detrás dos livros da Bíblia, Então, é a história e literatura do mundo bíblico. Ele disse para mim que vai lançar outros volumes também desta temática. Mas esse aqui é o volume 1 das origens do mundo ao limiar da Terra Prometida. É um livro introdutório. Ele mesmo disse para mim que não tem como intuito ser exaustivo, mas apenas ser um apontamento, um direcionamento, uma inspiração para que os leitores possam buscar mais conhecimento sobre o assunto. Eu gostei muito, uma leitura muito agradável desse livro. Não é grosso, não é pesado, não é difícil de ler, tem uma linguagem fácil. E a gente vai estar mostrando aqui nesse review essa obra que eu creio que vai te ajudar muito a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, livro do Nírio Moraes, História e Literatura do Mundo Bíblico, das origens do mundo ao limiar da Terra Prometida, o Iclap Editora. E como eu disse para vocês, ele pretende lançar outros 3 volumes, para abordar toda a literatura, história e literatura do mundo bíblico, do mundo envolvendo as Escrituras. Esse é o livro primeiro, então virá mais 4 aí, Esse aqui é o das origens do mundo ao limiar da Terra Prometida, Aqui tem a primeira, segunda folha de rosto, aqui tem uma dedicatória, muito interessante. Tem aqui algumas abreviaturas e tem tem um sumário trazendo os capítulos desse livro. Tem aqui um esclarecimento básico, tem aqui uma breve história do texto bíblico, e aí a partir do capítulo 2 ele vai desenvolvendo, a origem da escrita, a arte de escrever, o mundo no Antigo Testamento, e aí a partir do capítulo 4 ele vai trabalhando os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, a partir do capítulo 6, melhor dizendo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e aí traz aqui uma leitura complementar. É um livro que tenta aliar de forma introdutória, de forma, trazendo apontamentos para a gente ter uma compreensão histórica, também o por detrás dos livros da Bíblia. Achei muito legal, muito bom livro, fácil de entender. Então você que nunca leu sobre o assunto, esse livro vai te ajudar, não tende a ser um material assim difícil. Ele traz aqui umas notas sobre a crítica moderna, pela qual ele não concorda. E aí nós temos aqui a partir do capítulo 1, ele traz aqui alguns textos, um versículo bíblico, e aí ele traz uma explicação básica, mas intencional e bem objetiva sobre a Bíblia, os livros, testamentos, as divisões, os gêneros literários. Cada capítulo é bem curtinho, de fácil entendimento. Aqui o capítulo 2, a origem da escrita e a arte de escrever, ele explica como surgiu a escrita, a maneira que se era escrito, o material que era usado, os livros da Bíblia. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Capítulo 3, o mundo do Antigo Testamento, ele vai trazer um pouquinho da história da civilização também, sempre de forma introdutória, de forma rápida, para quem nunca leu sobre o assunto entender como foi e talvez buscar outros materiais para ter essa compreensão. Achei isso muito legal também, Ele fala um pouquinho da civilização egípcia, ele fala sobre os fenícios, a origem do alfabeto. Eu achei um negócio legal, que ele explica, a palavra alfabeto provém de alfa e beta, as 2 primeiras letras do alfabeto grego. Falei, poxa, que legal, informação relevante, Muito interessante, talvez você não sabia disso, Então, tem aqui a explicação sobre a origem da expressão Bíblia. E aí o capítulo 4, nas fronteiras da Terra Prometida. Ele explica que Israel é um povo histórico. Traz aqui uma explicação. Essa parte é bem histórica mesmo, a origem das antigas populações de Canaã,
Então tem descobertas arqueológicas também sobre isso. Ele vai dentro da Bíblia também, ele sempre traz aqui textos bíblicos, referências bíblicas, isso é muito importante, tá? Capítulo 5, os livros da lei de Moisés. A origem dos livros segundo a tradição. E aí ele explica como foi a origem desses livros, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem aqui material histórico, legislativo, narrativas históricas, a composição poética, sua origem segundo a crítica textual. Ele também traz um pouquinho aqui de aspectos técnicos desses livros, né? E aí o capítulo 6, ele traz um panorama desses livros, né? A gente teve aí 58 páginas trazendo um pouquinho dos antecedentes, uma parte introdutória, cultura, enfim, né? Organização de como foi. E aí a partir do capítulo 6, a gente tem um pouquinho de forma panorâmica, né? Trazendo a Gênesis, desenvolvimento de Gênesis, a narrativa de Gênesis. Tem também aqui uns pontos arqueológicos, históricos. Continuando aqui em Gênesis, né, o começo aqui do período patriarcal, né? Ele traz aqui a história de Abraão, Isaac, Jacó, José. E aí entramos em Êxodo, tá? Ele traz aqui os 4 séculos do silêncio entre Gênesis e Êxodo, que foram importantes para o crescimento. E aí Moisés, o legislador do povo hebreu. Então, sabe, é muito simples. Ó. No Êxodo também, nos livros seguintes, o personagem de destaque no Pentateuco é Moisés. Seus pais eram israelitas da tribo de Levi, porém ele foi adotado pela filha do faraó, que teve compaixão da criança, sendo educado em toda a sabedoria dos egípcios. Seus irmãos hebreus também, com participação significativa na história, chamavam-se Miriam e Arão. Seu nome de língua hebraica, Moshe, significa tirado das águas, e talvez seja de origem egípcia, porque eles estavam num cesto de junco às margens do Nilo. Então, olha que interessante, né? Tem uma explicação aqui do tetragrama, né? Muito legal mesmo, muito legal. E aí, a gente tem aqui a revelação dos mandamentos divinos, a gente tem uma parte de Êxodo e Levítico, né? Bem curtinho essa parte. Depois a gente tem Números. Ele explica a origem do nome Números. A gente tem aqui Deuteronômio também, e aí ele explica essa questão da tradição oral e a tradição escrita. E aí tem uma leitura complementar, a pedra moabita ou estrela de Meshá, rei de Moabe. Foi uma descoberta arqueológica que fala a respeito de Israel. Ele traz aqui a tradução dessa pedra, muito legal. Aí depois tem uma cronologia bíblica da primeira parte, referências bibliográficas. E aí nós encerramos o conteúdo dessa obra, página 111. Aqui a gente tem o autor, um pouquinho da sua biografia. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato dele. Então, é um livro muito legal, até mesmo para você usar aí para estudos bíblicos, escola bíblica dominical, ter como base um livro facinho de entender, mas cheio de conteúdo bom. Deixo de indicação para vocês, História e Literatura do Mundo Bíblico, das origens do mundo ao limiar da Terra Prometida, Nírio Moraes, editora Wiclap. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.